Vou falar hoje sobre um tema também, a psicanálise e a psicopatia. Como funciona a mente do psicopata. Vamos tratar sobre a psicopatia e a psicanálise e a forma como a psicanálise entende a mente do psicopata. Quais as relações entre superego, psicopatia e psicanálise? A psicopatia e a psicanálise. Uma breve definição de psicopatia. A palavra psicopata vem do grego psique, mente, patos, doença. Existem inúmeros conceitos, definições e direções de pesquisas que tentam definir a personalidade psicopática. Existem métodos de ensino que observam a influência do ambiente na formação dos psicopatas. Por exemplo, existem outros entendimentos de que os psicopatas são patológicos, ou mesmo defeitos congênitos. Estruturalmente, as personalidades psicopatias têm características predominantemente narcisistas. Seu desenvolvimento revela uma marca profunda adquirida nas fases iniciais da vida, que dificulta a integração e adaptação progressiva nas fases posteriores. A psicopatia e a psicanálise. A predominância de fantasias destrutivas perturba o processo de identificação e diferenciação entre o eu e o não eu. Por outro lado, leva ao surgimento de poderosas defesas baseadas em identificações onipotentes, dissociativas e projetivas, com o objetivo de manter um frágil equilíbrio para evitar psicose ou surto de crime. O ego do psicopata é primitivo, todo-poderoso e implacável, quando se trata de proteger as respostas raivosas difusas. Os psicopatas exibem um desenvolvimento cognitivo que compensa parcialmente a falta de bons objetos internos, de modo a promover a definição ou a diferenciação da autolimitação e o teste da realidade em um sentido limitado. Os psicopatas e o funcionamento do superego. Para entendermos o modo de funcionamento do nosso aparelho psíquico, Freud organizou duas tópicas. A primeira tópica, inconsciente, pré-consciente e consciente. A segunda tópica, ego, id e superego. O superego, segundo Freud, pode ser definido como um grupo de funções específicas ligado às aspirações ideais, os padrões de exigência e as proibições morais, ou seja, faz parte do superego todo o processo de educação e controle social, de maneira sistemática e assistemática. O superego também dá origem dentro do ego a um sentimento de culpa e remorso e até mesmo de reparar os supostos erros cometidos. Podemos dizer que o superego tem três objetivos: resistir por meio de punição ou culpa qualquer impulso de violar as regras ou ideais que ela estabeleceu, consciência moral, fortalecer o ego a agir moralmente, mesmo que irracionalmente, conduzir o indivíduo à perfeição dos gestos, pensamentos e palavras, o eu ideal. O superego, a psicopatia e a psicanálise. O superego se forma depois do ego. Depois a criança luta para internalizar os valores adquiridos dos pais e da sociedade para receber amor e carinho. Pode funcionar de forma bastante primitiva, punindo não apenas ações tomadas pelo indivíduo, mas também os pensamentos. Outra característica sua é o pensamento binário, tudo ou nada, certo ou errado, sem meio termo. Podemos dizer que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, porque é nesse ponto que ocorre a primeira condenação ou quebra do tabu do incesto. As psicopatas têm um id dominante e um superego muito enfraquecido, o que dificulta o seu remorso e acentua a falta de consciência moral. O superego nem sempre é consciente e muitos valores e ideais podem ser ignorados pelo ego consciente. A culpa e o arrependimento. Segundo o médico e psicanalista Francisco Daut, os psicopatas têm um superego contra o qual lutam constantemente, ultrapassando o limite compulsivamente. Os psicopatas são imunes à culpa e ao arrependimento, os derivados mais comuns do superego. Eles acabam tendo prazer sádico da transgressão, coisa essa que funciona como vício. E esse vício tem explicação na neurociência, pois o sentimento de prazer é uma das principais forças que nos faz agir. Ao sentir prazer, os neurotransmissores produzem dopamina, chamada de molécula do prazer. Podemos concluir que um superego desequilibrado, ou seja, ausente de remorso ou culpa, constrói uma personalidade perversa e viciada em prazer, que buscará esse prazer compulsivamente em coisas ou pessoas, sem senso de moral ou ética. Não há cura psicanalítica para esse tipo de prevenção, psicopatia, pois um superego equilibrado e operante não existe na psique, um controle necessário das ações do indivíduo para um bom convívio em sociedade. O ego é parte consciente da nossa psique, responsável por interpretar a realidade, memória, emoções e percepções, a relação do indivíduo com o meio, mediador entre o id e o superego. O id seria a nossa parcela mais instintiva, que privilegia desejos, vontade, ímpeto
sem conhecer freios morais e éticos, e fica totalmente no nosso inconsciente. O complexo de Édipo é um fenômeno descrito pela psicanalista Freud para designar uma altura do desenvolvimento infantil, em que a criança desenvolve sentimentos amorosos pelos progenitor do sexo oposto e hostis em relação ao progenitor do mesmo sexo. Conclusão: o menino começa a manifestar de forma exagerada a preferência pela mãe. O menino passa a desejar que a mãe exista somente para ele, torna-se ciumento em relação ao pai e faz tudo para eliminá-lo da sua convivência com a mãe. Ao mesmo tempo, posteriormente, sente-se culpado e experimenta remorso em relação ao pai. A mesma coisa acontece com a menina. Ela passa a desejar o pai e repelir a mãe. Então, o psicopata, ele não tem remorso. O superego dele é enfraquecido, o ego dele é consciente, mas ele age mais pelo id, né, do que deixa o ego consciente agir. E o superego dele é enfraquecido, né? Ele não tem culpa, ele não tem remorso. O psicopata, ele mata por prazer. Ele não mata porque ele vai sentir remorso, ou porque é vingança, ou porque ele não gosta da pessoa, não. Ele mata porque aquele ato dá prazer a ele. Então, é uma satisfação do id dele. Então, o psicopata, ele age pelo impulso do prazer. E o superego dele é enfraquecido, e o ego não dá conta de conter esse id. Então, acaba cometendo os atos delituosos, que às vezes até assassinatos. E muitas vezes a personalidade da psicopatia é muito estudada, mas pouco entendida, né? E na questão daquele ele age pelo prazer. Ele não age porque é só maldoso, ele age também porque é o prazer. Isso dá prazer a ele.